os uruguaios eram mais adiantados que nós. Nós aprendemos muita coisa com o Uruguai. Porque, por exemplo, em troço de gauchesco, nós aprendemos com o Uruguai. Assar carne, eles eram exímios assadores de carne, né? Tinham gado melhor que aqui, e eram mais campeiros, eles ensinaram. Muitas dessas mangueiras são dessa época, isso, Tito, que é na época do contrabando de couro ainda, quando ainda não tinha muita charqueada, e tinha algumas, só que era muito mais, digamos, eram controlados, eles passaram a controlar o gado, então tinha os contrabandistas de couro, que aquele gado era do rei. Estava falando que esses currais existem nessa região onde foi ocupada por portugueses, né? E é a teoria que eu estou trabalhando. Agora eu estou pesquisando os mapas antigos da época, todos que têm caminhos. Tá? E todos os mapas que eu olho que tem caminhos naquela época, eu cruzo com uma imagem de satélite hoje e eu vou olhar nesses caminhos e tem dessas mangueiras redondas. Os portugueses... Fala, a extensão do Brasil tem que se agradecer aos portugueses. Eles botaram daqui, eles botaram os holandeses, botaram os espanhóis, botaram acho que até os ingleses, eles botaram todo esse mundo de gente para fora daqui. Sim. Então os portugueses aumentaram o Brasil, uma barbaridade. Foi os portugueses. Eles de fato eram corajosos e bravos, e e fizeram isso para o Brasil. Engrandeceram muito o território do Brasil, os portugueses. Eles brigaram muito por isso. E tinham coragem, né? Eram respeitados, portugueses. E o Brasil ficou desse tamanho, depois eles tiveram que entregar, né? E seu Tito, o pessoal comenta muito também que às vezes onde tem essas mangueiras, antes de existir os casarões, existiam as mangueiras, em alguns desses lugares, pelo menos. O pessoal conta isso, né? Isso aí dá a entender que seria da época dos primeiros tropeiros, assim. Por isso que todo mundo fala que eram mangueiras usadas pelos tropeiros. E que depois a estância foi construída e que aí a partir daí a mangueira foi usada para lida com o gado, né? Agora depende de cada uma tem sua história particular. Mas isso partiu muito os índios escravos ajudaram muito nessa. O branco não botava a mão, era o escravo que fazia as mangueiras. E bem feita. E os índios não ajudavam também, seu Tito, será? Os índios também não ajudavam na época? Os minuanos nessa época aí eram... Claro, eram campeiros, exímios campeiros. Eles eram um trabalhador livre, mas eles trabalhavam também ali nessa parte das mangueiras, não trabalhavam? Não, os índios charrua eram uns caras bárbaros, eram valentes. Foi o que ensinou muita coisa para o gaúcho de todos os lugares, não só daqui como do Uruguai e da Argentina, né? Charrua. Foram famosos. Guenoa, que era da nossa zona. Eram exímios campeiros e brigador de faca. E trabalhavam na distância, né? Agora, o Uruguai trouxe muita coisa para cá também, antiga, a Argentina também. O lado campeiro era da Argentina e Uruguai para cá, e o Brasil pegou o lado campeiro deles. Eles começaram a ter que ir buscar o gado daqui dessa região, ou daqui do Uruguai, e entrar aqui na região. E por tudo isso aqui, nessa região toda aqui tem currais. E currais redondos como esse, de pedra, de plantas, de terra, né? Então também, essa possibilidade de serem portugueses, existia alguma coisa de jesuíta aqui na região de Pelotas? Não, acho que não tem. Só em Bagé, lá para Lavras do Sul, sim, né? Mas não era o limite da distância. Eles vieram para cá, os jesuítas, fazer a catequese. Do povo que havia aqui, dos índios. Tentavam, mas não se criaram aqui, né? Tentaram, mas não se criaram. Não. Eles vieram explorar também. O que era bom eles levavam. Não aqui, que não tinha tanto assim, mas para o resto do Brasil, pedras boas e coisas de ouro. Em Caçapava dizem que eles extraíam ouro e eu tenho provas documentais que era mandado
Era aqueles que os jesuítas comerciavam com os holandeses. É. Os holandeses já tinham tudo mapeado, seus rios aqui, Rio Grande mesmo, eles conheciam a entrada para as missões pelo canal São Gonçalo, pelo rio Jacuí. Os burros e mulas, sabe de onde veio? Veio da Espanha. Nós aqui não tinha. O burro espanhol. Quem trouxe foi os jesuítas. O burro espanhol, pois eles trouxeram da Espanha, aqui não tinha. Sim, era o gado dos jesuítas, não era só vaca, também era trazido mula. Eles começaram a trazer. Eu estou dizendo que esses currais podem ser mais antigos ainda, porque eles podem ter sido usados para transporte de mula, pode ter sido usado para transporte de cavalo, pode ter sido usado por xangadores, que tem isso aí escrito de xangadores no Uruguai, por exemplo, deles terem regiões que não tinha nada, então eles tinham livre acesso e trabalhavam livremente, então eles tinham currais onde eles construíram para conter o gado, e aí eles iam tirando o gado e tirando o couro e assim iam, entendeu? Tinha, então pode ter mais houve épocas em que o couro valia mais que a carne. Exatamente. Eles matavam para tirar o couro. Que nós ainda não tinham tantas charqueadas, né? A porteira dessas mangueiras era feita como, assim? Era de madeira? Não. Eles pegavam uma laje de pedra. Por exemplo, a porteira daquele pegava 2 lajes de pedra, mais ou menos assim, lascada, faziam como um pote de pedra hoje, só que faziam ela assim, mais larga, e furavam ela com ponta. Podia fazer com madeira também, né? Fazia com madeira também, fazia de pedra. E depois cortavam, tinha árvores, eu acho que o eucalipto não é daquela época, mas tipo eucalipto, assim, e eles pelavam as varas, secavam e botavam as varas ali, enfiavam naquele buraco. E a de madeira também, a de madeira era esse mesmo sistema. Eles faziam um buraco e botavam os paus de... Você sabe onde é que eu vi uma dessas pedaço dessa mangueira de vara aí? Aqui em Pelotas, ali na estância da Palma. Ali está escrito em 1814 na casa, está escrito, né? Então é uma mangueira feita de figueiras e de planta nativa, com espinheiro no meio, imagina, não olhei direito. E por dentro ela é fechada com paus. Então, segundo o pessoal de lá, ele foi sendo reposto desde aquela época até hoje. Eles diziam, um pau caiu, aconteceu troca. Então, tu olha naqueles paus, tu vê umas quantas dessas toras aí, furada. Tu vê as toras furadas que fazem parte de quem ainda existem. Até disse para a moça assim, recolhe isso aí, porque isso aí, guarda isso dentro de casa, porque isso aí está apodrecendo na chuva, isso aí é uma relíquia histórica. Tinha um ditado que dizia assim, mangueira boa não tem 4 cantos. Mangueira boa não tem 4 cantos. Porque depois nós inventamos fazer quadrada, mas não é o direito. Porque às vezes o gado se embola, fica difícil do cara lidar. Então redonda tu lida com a maior facilidade. Né? Mangueira não tem 4 cantos. Né? Então, e é verdade, nós fizemos quadrada, mas o direito era redondo.